Voltamos com o Viva Saúde, hoje falando sobre doenças respiratórias que nos afetam principalmente na época de inverno, em que a temperatura cai. E aí a gente já falou da sinusite, falamos da rinite, sendo que eu vou perguntar agora para você se é mesmo uma sequência, rinite, sinusite e aí vai para a otite que acomete principalmente as crianças. Exatamente. O que acontece? O nariz, no final do nariz, a parte que a gente chama cávum já, onde tem adenoide em crianças, existe um canal chamado tuba auditiva. Essa tuba serve justamente para igualar a pressão atmosférica na cavidade nasal com a cavidade timpânica, que é a região dentro da orelha, certo? A orelha é dividida em orelha externa, média e interna. A média é onde tem um problema da famosa otite média, certo? O que acontece? Esse canal essa tuba, que chama tuba auditiva, deveria passar a soar. E quando a gente pega aquele resfriado, a gente está com aquela sinusite, aquela rinite, acaba que em vez de entrar ar nessa tuba, a secreção com o vírus e até as bactérias entram nessa tuba e chegam até a cavidade média do ouvido, que é uma região estéril, certo? É uma região que não tem bactérias. Essa proliferação de secreção acumula e leva à famosa otite média, certo? Que acaba sendo mais comum em crianças, porque no adulto essa tuba ela é um pouco verticalizada, então ela dificulta essa ascensão de vírus até lá. E na criança ela é menor e mais ao contrário. A tuba no adulto é mais vertical e na criança ela é menor e mais horizontal, facilitando então a migração dessas secreções desses vírus e bactérias, e aí facilita essa secreção dentro da cavidade timpânica. Chegando lá, essa secreção bacteriana ou até viral faz realmente um quadro infeccioso e abaula a membrana, causando aquela dor típica da otite, né? Porque aquele abaulamento ali, aquela membrana timpânica é muito sensível e até em alguns casos é tanta pressão abaulando ali que leva à perfuração da membrana timpânica e a gente vê aquelas crianças com otorreia, que é sair da secreção do ouvido, ou até sangue saindo do ouvido devido a essas perfurações. E uma dor... Uma dor absurda e o pai, né, sempre muito estressado com isso, né? E isso aí sim causa bastante febre em criança e tal. Em adulto é um pouco mais comum, menos comum, quer dizer, o que pode acontecer mais no adulto é uma otite também dessa secreção, mais chamada otite serosa, que é uma otite decorrente apenas da secreção no ouvido, não causa dor, mas causa aquela sensação, abafamento auditivo que a gente sente e que às vezes a gente fica estalando o ouvido, às vezes, certo? A gente sente muito isso quando a gente está gripado e pega um voo. E aquela pressão no ouvido às vezes causa dor mesmo, mas aquilo tudo é secreção do nosso nariz que foi para dentro do ouvido. É com as crianças, elas não conseguem expelir tão facilmente quanto os adultos, né? Exatamente. E aí, quais são as formas de tratamento? É preciso mesmo lançar mão do antibiótico ou existem outras formas de se tratar quando se chega a um quadro desses? Da mesma forma que a rinite e a sinusite, a otite é formada pelos mesmos vírus e bactérias dessas duas. Então o tratamento é basicamente a mesma forma. O ideal seria a gente acompanhar nos primeiros dias de dor e na otoscopia, que é um mecanismo que a gente tem que nos permite dar uma avaliada melhor de como está essa secreção, a gente vê se aquilo já está um pouco avançado ou se não está tão ruim, assim, a aspecto da membrana timpânica, que a gente vê através da orelha externa, certo? Vendo através do ouvido, tá? Então, assim, naqueles casos de criancinhas maiores, mais de 2 anos, e adultos, dá para a gente tratar com analgésico, fazer uma limpeza de secreção pelo nariz, certo? Usa um descongestionante no nariz e isso ajuda, certo? Nos primeiros dias, o ideal seria isso. E naqueles casos com mais sintomas, febre mais altas, uma criancinha menorzinha, que é mais difícil a gente acompanhar, aí sim a gente trata com antibióticos, que seriam os mesmos antibióticos que a gente usa na rinocinusite, certo? E ao contrário do que o paciente e dos pais acham, o melhor antibiótico não é aquele que a gente pinga as gotinhas, esse sim o que a gente toma mesmo via oral, assim como analgésico. Então, se está com a sinusite, está com otite, tal, pode usar analgésico, uma dipirona, ou paracetamol, todos aqueles analgésicos comuns que o pai conhece já por via oral, aquilo já melhora a dor da criança, não é necessário pingar gotinha para ajudar, não. Que é bem mais comum, né? Que todo mundo, a população geral, acha que só pingando a gotinha é que a gente vai ter um alívio da dor, né? Quando, na verdade, a medicação sistêmica por via oral tem uma eficácia até maior. Em casos mais graves, pode causar surdez?
Surdez não seria uma coisa assim que a gente pode dizer que vai causar, mas uma perda auditiva pode levar, porque em casos mais graves pode ocorrer rompimento da membrana timpânica, que é a membrana que protege o ouvido. Ao romper essa membrana a gente vai ter um pouco de perda, certo? E daí em diante isso pode levar a uma otite média crônica, tá? Que aí sim, essa otite crônica é uma doença que pode evoluir com o passar do tempo e aos poucos levando a uma perda na audição do paciente. Mas isso sim, se o paciente for bem orientado, procurando um otorrino, um clínico, tiver um uso de medicação, fizer uma avaliação bem feita, muito pouco provável ocorrer uma perda por isso, certo? Até nos casos de rompimento da membrana, a membrana muitas vezes essa se reconstitui naturalmente e nos casos que não recompõe, a gente pode lançar mão no tratamento cirúrgico para fazer essa reconstrução da membrana. O uso de hastes para limpar o ouvido também pode causar algum tipo de inflamação? Totalmente contraindicado, certo? Hoje em dia, inclusive a gente vê que na televisão não passa mais aquela propaganda que tinha o bonequinho do cotonete, né? Totalmente contraindicado. Hoje em dia, a limpeza do ouvido deve ser feita apenas no pavilhão aditivo, durante o banho. Pode pegar sabão com água, passar no ouvido, pode passar toalha também. E a haste só no conduto aqui bem fora. Nunca deve colocar a haste dentro do conduto. Porque além de não limpar, uma vez que a gente empurra a cera para dentro do conduto, aquela cera que está entupindo mesmo, pode levar tampar a audição de uma forma aguda, assim, às vezes você está num canto, num lugar sem médico, sem nada, e tampa a audição, e aquilo é muito incômodo. E em alguns casos, a gente já viu várias vezes isso, acidentes, né? Tá a pessoa limpando o ouvido, alguém chega, bate, e aquilo perfura a membrana, perfura mesmo, pode lacerar a cadeia, isso sim, levar uma perda auditiva. Já vi casos de a pessoa com um cachorro, o cachorro bater, entrar muito a haste, sim. Então, deve-se evitar ao máximo o uso de haste apenas para a limpeza externa e a limpeza do ouvido interno e num otorrino, num colega que vai fazer a lavagem muito mais eficaz. Principalmente para as crianças sempre ter muita atenção e cuidado com Exatamente. isso, né? Doutor, as últimas considerações para os telespectadores, já foram dadas várias recomendações, mas ainda existe algo que possa se dizer para evitar essas doenças? Assim, a forma de evitar, basicamente, a forma de evitar as viroses de forma geral. Então, o tratamento preventivo é o melhor que existe, certo? Então, lavagem de mãos, sempre, lavou, saiu, está num canto externo, pegou alguma coisa suja, lava as mãos, não leva as mãos à boca. Em relação ao ambiente, sempre estar com o ambiente em casa, principalmente bem arejado, deixar o sol entrar, evitar aquele ambiente fechado, evitar áreas quando está um pouco resfriado, evitar aglomerado de gente, que aquilo ali vai ter uma suscetibilidade maior, certo? As vacinas que até agora teve, uma campanha importante, as pessoas que estão com fator de risco serem vacinadas, que são esses vírus, influenza, os rinovírus que tem, que eles começam nessas rinites, essas coisas discretas e acabam num evento mais crônico. E, principalmente, como eu já citei, o uso da lavagem nasal diária, isso ajuda bastante, principalmente quem já tem um problema de alergia ou de infecções crônicas repetitivas. Muito obrigada pela sua presença aqui no Viva Saúde. Até mais, até a próxima. E você que esteve comigo, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado do programa. Até o nosso próximo encontro.